Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Levante a sua cabeça, porque o Senhor é quem te guarda. Ele guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Queridos, estamos em Jeremias 20 e Deus vai falar conosco. Eu quero pedir a você que coopere conosco, compartilhando essa mensagem para que outras pessoas também recebam a palavra de Deus e sejam abençoados por este momento. Queridos, então compartilhe essa mensagem, dê o teu like, e se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, ativando o sininho. Você irá receber uma mensagem como essa cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus, hoje Jeremias capítulo 20, verso 10 e 11, que nos diz assim: ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denunciemo-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, e então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. Queridos, Jeremias 20 pode ser dividido em duas partes: a mensagem de Jeremias a Pazur e a reclamação e o lamento de Jeremias. Queridos, Pazur, filho de Mer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, era uma pessoa nesse cargo, queridos, tinha que ser um sacerdote. Ele era um sacerdote e ele detinha a supervisão do templo e dos guardas do templo, da entrada dos pátios e assim por diante. Queridos, a proclamação de Jeremias contra a cidade e o templo preocupara Pazur. E por causa da ameaça e a continuação do culto no qual ele estava envolvido, Jeremias foi espancado e confinado em uma fortificação por Pazur. Essa não era uma prisão ou um calabouço normal, mas sim um complexo de detenção para aqueles que profanaram a área por meio de impurezas ou de um comportamento reprovável. E era chamado a Porta Superior de Benjamim. Era chamada assim para distingui-la de outra porta da cidade com o mesmo nome. E essa porta, ela dava acesso aos pátios do templo a partir do norte, à direção do território de Benjamim. Queridos, pela primeira vez, o livro de Jeremias relata a violência física contra o profeta. Pazur, o presidente da casa do Senhor, feriu o homem de Deus e o meteu no tronco. Atente aqui, queridos. Atente para dois detalhes muito importantes aqui. Pazur, ele era o líder religioso e feriu e prendeu o profeta na casa do Senhor. Ou seja, a mensagem de advertência que deveria ser aceita em primeiro lugar pelos líderes da igreja, além de ter sido rejeitada, ainda foi motivo de uma violência contra Jeremias e com o propósito de que, a algum momento, ele se deixasse persuadir. Só que existe uma coisa, queridos, que o ímpio algum consegue entender, e é esta: quando um cristão assume o compromisso genuíno de fidelidade ao Senhor e nele confia de todo o coração, um tronco não o impede de avançar, mas o impulsiona para o alvo. Eu posso até me lembrar de Paulo e Silas, porque depois que pregaram a palavra, apanharam em praça pública, foram presos no calabouço inferior, mas à meia-noite a Bíblia diz que eles cantavam e oravam, e o cárcere temeu. Ah, queridos, aquele líder maldito receberia também exatamente
o preço de seu ato maligno. Ele, bem como todos os seus amigos que seguiam as suas falsas profecias, receberiam a mesma punição. Pela primeira vez, algo na sua vida seria uma profecia verdadeira. O seu nome, dado por Jeremias aqui, chamado terror por todos os lados, é o que a gente vê no verso de número 3. Jeremias o chama de terror por todos os lados. E a saga do mal agora vai ter fim, com Jeremias ainda em vida. O profeta seria testemunha ocular da destruição de seus inimigos pelos exércitos da Babilônia. Em meio a este completo caos, todos os dias, Jeremias tinha que enfrentar o escárnio e a zombaria do povo, pelo qual tinha que gritar e clamar violência e destruição. Era uma mensagem de juízo, mas também de redenção. Contudo, até os íntimos amigos planejavam a sua queda. Que cenário desanimador, que cenário terrível, desesperador enfrentava o profeta. Eu tenho certeza que muitos já teriam abandonado o ministério e não queriam mais voltar para esse chamado. Mas Jeremias não podia parar. Ele também não contava absolutamente com ninguém. A sua família o perseguia. Os seus amigos conspiravam contra ele e os líderes religiosos desejavam matá-lo. E aí surge a pergunta: o que fazer diante de uma situação tão terrível como essa? A Bíblia diz que Jeremias, ele clama a Deus. Ele diz: ó Senhor. Ele expressa o nome do único em quem ele podia confiar. Jeremias, recorreu ao Senhor, porque fazer a vontade de Deus estava muito além de suas forças. E negar fazer a vontade de Deus não estava nos seus planos. Negar a vontade de Deus estava muito aquém do desejo ardente que estava no coração dele. Ele não podia conter aquela chama que se espalhava por todo o seu corpo e queimava os seus ossos. Então ele declara: o poderoso guerreiro estava posto em favor de sua vida. Ele diz: o poderoso, e agora esse poderoso guerreiro o livraria das mãos dos seus malfeitores. Queridos, o mesmo Jesus que disse: não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Nós precisamos entender que estamos em guerra. Ele também estava com Jeremias nesta guerra. Ele confortava pelo desprezo de sua própria casa, mas Jesus estava com ele, fortalecendo. Deus estava fortalecendo o coração do profeta para ele não desanimar. Queridos, nós precisamos ter uma coisa em mente. Ao aceitar o desafio de andar na contramão do mundo e na direção de Deus, todo discípulo assume o compromisso de andar nas pisaduras de seu mestre. E este compromisso tanto requer fidelidade como exige humildade. Humildade para reconhecer a sua natureza pecaminosa, que precisa constantemente do toque restaurador e purificador de Cristo, todos os dias. E que, como uma criança de colo, dependemos totalmente dos cuidados do Pai. E que, como Filipe, queridos, devemos também prontamente obedecer à voz do Espírito, pois Filipe não questionou, mas obedeceu a Deus. E ele foi para o deserto, e ali Deus cumpriu a sua vontade. Quantos outros servos de Deus que, obedecendo a sua palavra, saiu, como Abraão, e tantos outros que renunciaram à sua própria vida e o conforto da sua casa e obedeceram o chamado de Deus.
A Bíblia, queridos, não é um conto de fadas ou fábulas que te ilude a te levar a suspirar por coisas banais. Cuidado com o evangelho que só oferece facilidade. O evangelho que muda a nossa vida é um evangelho também de renúncia e de cruz. A Bíblia é a palavra do Senhor, queridos, deste Deus Todo-Poderoso, que fala a verdade, ainda que esta verdade não reflita o que você deseja, o que eu desejo. Ergue a bandeira da verdade, queridos. Levanta a cabeça, porque erguer a bandeira da verdade, portanto, é estar envolvido numa batalha constante, onde há inimigos, mas Jesus nos orienta com as seguintes palavras: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aleluia, glória a Deus. Assim como Jeremias confiou, confie a tua causa a Ele, queridos, e diga todo dia: mas o Senhor está comigo como um forte e poderoso guerreiro. Aleluia. Siga os passos de Jesus e então será considerado digno de participar de tão preciosa promessa, pois Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está ao seu lado, querido. Ele é a sua defesa, Ele é o teu escudo, Ele é o teu grandíssimo galardão. Ore comigo e não perca mais tempo. Deus é aquele que guerreia ao seu lado. Querido e eterno Deus, nesta manhã eu te glorifico por esta palavra, porque eu entendo, Senhor, que a tua palavra é verdade, que tu és o guarda fiel daqueles, ó Deus, que andam nos teus caminhos e que obedecem a tua palavra. Pois não tosquenejarás e nem dormirás. O Senhor estará ao nosso lado como um guerreiro poderoso para confundir os nossos inimigos, para pôr fim aos planos funestos do diabo e pôr em fuga, ó Deus, toda a investida do maligno contra nós. Pai, estende a tua mão nesta manhã, abençoa os que me ouvem, abençoa a casa de cada um aonde esta palavra está entrando agora. Senhor, a tua mão seja forte para quebrar, ó Deus, o arco do inimigo e todo o laço do nosso adversário e ministrar sobre esta casa, Senhor, a tua paz. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não posso mais continuar, eu vou ficando por aqui, mas dizendo a você: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.